Hoje a gente vai falar de um assunto que acompanha a gente desde quando nós nascemos. Vamos começar a falar sobre ele. Provavelmente ele vai ter continuidade em outros tópicos, né? Outros aspectos, porque ele não é sozinho, ele vem com uma bagagem muito rica. Então eu vou colocar o vídeo para vocês vão assistir. É rapidinho, é uma animação e vocês vão falando depois pra gente, questionando com a gente o que vocês entenderam, se vocês conheciam, se vocês tinham noção realmente do que o vídeo vai estar falando, quais as sugestões, o que vocês puderem estar colocando em relação a esse vídeo. Então vocês assistam, que essa vai ser a nossa reflexão de hoje, já meio explicando para vocês um tema, e aí vocês vão dar o retorno dessa explicação, que vocês entenderam, que você não entendeu, quais são as dúvidas. Eu acho que isso é legal. A comunicação humana é um fenômeno que nos coloca em relação ao contexto e ao outro. A partir de quem somos. Somos a nossa história, a nossa herança familiar, a nossa cultura, as nossas experiências, escolhas, valores, sentimentos, crenças, sonhos. O que fazemos? A comunicação é a ponte que nos conecta ao mundo. Comunicar é trocar informações, emoções e sentimentos. É oferecer e receber explicações para os acontecimentos. É compreender as diferenças, as resistências. Contar o que queremos. Para comunicar, é preciso reconhecer o outro e escutá-lo. A empatia é a porta da comunicação. A linguagem da comunicação são as palavras, a lógica e os silêncios. Os movimentos do corpo, do rosto, a melodia e o ritmo da nossa voz. É a linguagem que nos aproxima e que também nos distancia. Ao comunicar, traduzimos a nossa energia interna, o nosso ki, e nos tornamos um com o outro. Então, eu acho que o vídeo já diz tudo. A comunicação serve para a gente se expressar, para a gente falar um com o outro, porque se a gente não se comunicar, a gente é uma pessoa muito triste, eu acho assim. Jana, comunicar eu acho assim, é falar com a pessoa, né? Ou falar com a pessoa pessoalmente, ou falar com a pessoa pela mensagem. Eu estava aqui vendo o vídeo, refletindo algumas questões, e eu lembrei que quando eu era pequena, eu tinha muita dificuldade de me comunicar por causa da timidez. Eu era tímida ao extremo, ao ponto de quando as pessoas vinham falar comigo, eu entrava em pânico, eu tremia, eu ficava tensa, e ao longo do tempo fui trabalhando isso. Ainda sou tímida, mas hoje eu consigo falar um pouco mais, me expressar melhor. E eu fiquei pensando que mesmo a comunicação comum no nosso dia a dia, nem sempre ela é tão fácil para todo mundo, quanto algumas coisas nos dificultam de comunicar um com o outro. Por exemplo, a timidez, mas também às vezes a gente não consegue colocar em palavras o que a gente pensa, às vezes tem dificuldade de expressar a nossa opinião, às vezes o nosso corpo, as pessoas julgam as nossas expressões, né? Às vezes você tá com uma cara séria e a pessoa já fala que você tá mal-humorada, né? Às vezes você tem uma voz mais grave, um jeito mais forte de falar, as pessoas já acham que você é mais brava, ou se você não consegue falar muito, falar baixinho, as pessoas já acham que você é tímida. Então a comunicação, ela tem uma série de questões que passam aí pela nossa vida, pelo nosso dia a dia, e aí a gente
tem que aprender, porque para viver em sociedade a gente precisa se comunicar e aí aprender a lidar com o nosso jeito e o jeito das pessoas, né? De saber equilibrar, de saber unir tudo isso e conseguir poder construir amizades, construir uma história, construir uma vida em comunidade, em grupo, através, né, da comunicação. O que eu entendi desse vídeo é que a comunicação é a pessoa conversar pessoalmente, tiver todo mundo unido, ter união, e a pessoa desabafar, se tem alguma coisa para desabafar, confiar em alguma pessoa e de poder desabafar. Eu não consigo desabafar com ninguém, para mim mesmo, tem que ser eu mesmo. Nem dentro de casa eu não desabafo com ninguém. Tem horas que minha família fala que eu fico muito tímida para conversar. Então, eu me sinto tímida. E é assim que eu me sinto. É assim que eu me acho. Que a comunicação é a pessoa que ficar conversando com qualquer pessoa. O importante é comunicar com as pessoas, conversar, dar conselho, receber conselho. Comunicando com a pessoa que está em depressão, alegra a pessoa, ela fica mais ativa. É o que acontece. Eu tenho um irmão assim que é depressivo. Sempre quando ele precisa eu converso com ele, brinco com ele, dou conselho. Aí ele, no fim do telefonema, ele já está quase bom. Então é importante a comunicação, não é? O diálogo em casa, fora, no telefone, no zap. Se a gente se isola sem comunicação, vai ficar muito ruim para a pessoa, né? O tema de hoje, para mim, é muito bom para minha pessoa, porque eu sou muito comunicativa, entre aspas. Não é com todos que eu me comunico, que me dialogo a minha vida, minha família, meus filhos. Eu sou muito fechada, não é que sou fechada, eu sou observadora. Eu jamais que eu comunico com a pessoa antes de observar a pessoa e eu ver o assunto. Se for um assunto que não me diz o meu eu procuro não desfazer nem nada, mas dar um jeito de dar um nó e responder uma coisa que não a prejudique, né? Tem pessoas que eu converso bastante. Mas são pessoas de 20, 30 anos do meu dia que sabem minha vida, do meu dia a dia. Eu gosto de pedir ajuda. Quando eu preciso de uma coisa na rua, que eu tô tendo dificuldade, eu peço ajuda, a pessoa me ajudar para atravessar uma rua, pegar uma sacola, me ajudar a descer do ônibus. Eu não tenho arrogância. Eu me comunico muito bem com a minha vizinha. Eu tenho uma vizinha aqui que eu me comunico com ela, né? Conto minhas coisas para ela, não tudo, né? Coisa que me prejudica, eu não vou contar para ninguém, né? Eu fico comigo mesmo. O meu marido, eu nem converso com ele porque ele não entende nada. Não adianta eu conversar com ele porque ele não entende. Converso com as pessoas no meu telefone, né? Comunicação é você se comunicar com outro através de palavras, né? Ou através de telefone, carta também, né? Pode ser através do WhatsApp também é uma. E eu quando era criança, né? Eu era tímida. Eu entrava no banco, eu ficava tremendo, os meus lábios ficavam gelados e roxos. Eu não conseguia nem abrir a boca, parece que eu tinha engolido a língua, né? Aí eu fui soltando. Aí depois que eu cheguei aqui em São Paulo, a gente se reunia fim de semana, a gente fazia bailinho. Aí que eu fui me expressando com os outros, fui me comunicando. E aí eu fui ficando muito extrovertida, né? Conversadeira. Comunicação é você saber se expressar, o que você vai dizer. Eu não sei me expressar muito bem, mas eu gosto de conversar, eu gosto de falar no celular, mas tem certas coisas que a gente não pode dizer, né? E nem todo mundo vai acreditar, e é uma coisa assim, somente se for uma coisa pessoal, um assunto pessoal. Nem todo mundo a gente pode confiar para dizer que eu já tive uma amiga, mas não foi amiga de verdade. Então, hoje em dia, eu não confio, não. Quando eu chego nos lugares, eu sento lá no meu canto, fico quieta, é difícil de eu estar puxando assunto. É o meu jeito de ser, eu sempre fui desse jeito. Não tive aquela infância com muitas crianças. Fui criada mais sozinha, eu e minha avó. Eu morava no interior, mas no interior mesmo. Hoje em dia, eu não sei ler por causa disso. Fazer um pouco de amizade quando eu entrei aí no CJ. Foi a primeira pessoa que eu consegui me comunicar, foi a dona Alice. Depois foi aquelas pessoas antigas, nem lembro mais. A dona Cida. Foi as primeiras pessoas que eu tive mais comunicação, foi com elas. Mas mesmo assim, foi assim, de oi, bom dia, e conversar um pouquinho, porque eu não sou muito de estar conversando mais. Respeito as amizades das pessoas, a minha também, não desfaço também.
palavra comunicação vem do latim comunicare, que significa partilhar, participar algo, tornar comum. A comunicação é um processo que envolve a troca de informação entre duas ou mais pessoas, tratando-se de um processo social primário que permite criar e interpretar mensagens que provocam resposta. Existem alguns elementos para a comunicação: o emissor, quem envia a mensagem, o receptor, quem recebe a mensagem, que é o tema proposto, o código, que é a forma que você se comunica através de fala, escrita, sinais e outros, o canal, como que vai alcançar esse receptor, através de celular, telefone, TV, qual seria esse canal, e o contexto, situação que envolve o emissor e o receptor, a discussão, o contexto da mensagem. O vídeo nos apresenta que comunicação está ligada à nossa história, nossa cultura, nossa herança familiar, nossas experiências, nossas escolhas, valores, sentimento, crenças e sonhos, que é uma ponte que nos liga ao mundo, e que a empatia é um elemento dentro, é uma porta dentro dessa comunicação, onde a gente tem que ter a capacidade de compreender os sentimentos e as emoções da outra pessoa.